O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está falando nesse momento. Vamos acompanhar. Uma negociação, mas está ficando mais claro agora, mais claros os pontos de vista do Brasil em relação a alguns temas que não eram de fácil compreensão, né, por parte deles. Está ficando mais claro o nosso ponto de vista. A relação sempre foi amistosa entre os países, então não há razão nenhuma para que isso mude. Deixar que temas alheios ao governo brasileiro, né, sejam motivo para o recrudescimento assim, de tensões, não faz nenhum sentido para nós. O presidente Alckmin tem feito um esforço monumental, né, de conversar com a sua contraparte. Ontem mesmo houve uma conversa mais longa, né, a terceira e mais longa conversa que tiveram. E eu acredito que eu não estou muito fixado na data, porque se nós ficarmos apreensivos com ela, nós podemos inibir que a conversa transcorra com mais liberdade, com mais sinceridade entre os dois países. Então, nós vamos prosperar nas negociações e vamos confiar. A data pode ser postergada, ministro, é isso? Eu não sei, porque isso tem sido uma decisão unilateral, né? Não só em relação ao Brasil, em relação ao mundo inteiro. Ontem mesmo o presidente dos Estados Unidos disse que não tem tempo para negociar com todos os países e vai fixar uma alíquota para o mundo inteiro. Mas o foco é uma resposta deles, as cartas que foram enviadas. Oi? O foco é uma resposta. Sim, o foco nosso eles se manifestarem em relação às duas cartas que foram encaminhadas desde maio, para que nós possamos mapear o que de fato está em jogo, o que de fato é importante para eles, para nós, e endereçar uma solução. Ministro, o senhor entende que o presidente Lula precisa ligar para o presidente Donald Trump? Olha, os canais conosco, não existe obstrução. Eu já liguei para o Bessent, já me reuni com o Bessent na Califórnia, o Alckmin já falou 3 vezes com o Lutnick. O Mauro está lá, tem 8 senadores lá. Quando 2 chefes de Estado vão conversar, tem uma preparação antes, né? Para que não seja uma coisa que subordine um país ao outro. Tem uma preparação protocolar mínima para que 2 chefes possam conversar. Tem um arranjo, não é... Entendeu? É uma coisa de 2 países soberanos, não é uma coisa de sair correndo atrás, é uma coisa que tem que ter um certo protocolo. A gente tem que entender que o Brasil é grande, que o Brasil... Isso não é arrogância nenhuma, longe de nós, a gente se dá bem com todo mundo. É uma questão protocolar para que o país se coloque dignamente à mesa, né? Dialogue com um parceiro de centenário, de 200 anos de parceria. Então, é papel nosso, dos ministros, né, justamente azeitar os canais para que a conversa, quando ocorrer, seja a mais dignificante e edificante possível. Não seja uma coisa como aconteceu, né? Vocês presenciaram várias conversas que não foram conversas respeitosas, né? Tem que haver uma preparação antes para que seja uma coisa respeitosa, para que os dois povos se sintam valorizados à mesa de negociação, não haja um sentimento de viralatismo, de subordinação. Então, preparar isso é respeito ao povo brasileiro, à soberania do povo, não é questão. O presidente Lula não representa a si mesmo, o presidente Lula representa um país, né, que tem 200 anos de independência, então precisa ter uma certa liturgia para que a coisa aconteça de forma apropriada. Então esse assodamento, às vezes eu vejo pressão da oposição, vai lá, sai correndo atrás. O Bolsonaro, ele tinha um estilo muito subserviente. Isso não está à altura do Brasil. Foi o presidente mais subserviente da história do Brasil. Nós vamos virar um pouquinho a página da subserviência e com muita humildade se colocar à mesa, mas respeitando os valores do nosso país. E, ministro, tá bem? Plano de contingenciamento já pronto, qual que é a sua avaliação assim, com o que foi entregue ao presidente Lula e a questão de data? Quando que ele vai de fato validar? Mais uma vez, o presidente manifestou muita tranquilidade em relação ao plano de contingência. São vários cenários que foram apresentados. E ele falou, olha, eu não vou me fixar em data porque eu tenho uma relação histórica
com os Estados Unidos. Eu me dei bem com todos os presidentes americanos com quem eu dialoguei. Então não tem razão para ser diferente agora. Eu me dei bem com o Clinton, me dei bem com o Obama, me dei bem com o Bush, com o Biden. Quer dizer, qual a razão agora para esse tipo de postura de animosidade? Não faz sentido para o presidente Lula. Né? Tem um presidente eleito lá, tem um presidente eleito cá. Vamos negociar, vamos conversar em bases respeitosas. E o plano, ministro, na sua avaliação, assim, é um plano que vai conseguir segurar as pontas, mitigar os efeitos ali? Nós estamos muito confiantes de que nós preparamos um trabalho que vai permitir o Brasil superar esse momento que não foi criado por nós, né? Um evento externo que não foi criado por nós, mas o Brasil vai estar preparado para cuidar das suas empresas, dos seus trabalhadores e, ao mesmo tempo, se manter permanentemente numa mesa de negociação, buscando racionalidade, buscando respeito mútuo, estreitamento das relações. Obrigada, gente. Manter seu emprego nos modos que aconteceu na pandemia? Então, dentre os vários cenários, há um que estabelece esse tipo de... mas eu não sei qual é o cenário que o presidente vai optar. Por isso que eu não posso adiantar as medidas que vão ser anunciadas por ele. Mas como são vários cenários, todo tipo de medida cabe em algum deles, né? Mas quem vai decidir a escala, o montante, a oportunidade, a conveniência e a data é o presidente. Então nós não estamos fixados nessa data de 1º de agosto porque nós temos uma relação que tem que ser restabelecida e vai ser feito com a maior dignidade possível. Obrigado. Obrigada, ministro. Bom dia, bom trabalho. Ouvimos, portanto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentando, sobre as negociações do tarifaço. Diz que não está fixado na data do 1º de agosto, até para não inibir que a conversa, que as negociações fluam da melhor maneira. Diz que está confiante que o Brasil vai superar esse momento e que estão preparados para cuidar das empresas. Diz também que são vários cenários já estudados, que estão sendo discutidos. Vamos trazer aqui para a nossa análise o Alan Gani, para a gente discutir também o que isso pode mudar e trazer para a nossa economia, né, Gani? Bom dia para você. Bom, hoje é terça-feira, sexta-feira está logo aí. O ministro da Fazenda disse várias vezes, que não estão fixados aí no 1º de agosto. Ou seja, a gente pode imaginar que esses canais de negociações podem dar resultado mais a longo prazo e que algumas medidas paliativas, vão ser aí, estão na carta ali, já estão sendo estudadas para colocarem em prática. Bom dia, Soraya, bom dia, Nonato, bom dia a toda a nossa audiência. Muito embora se tente falar que é um acordo de médio e longo prazo, o ponto é que no dia 1º de agosto vai entrar a tarifa de 50%. Por enquanto, todas as sinalizações, infelizmente, são neste sentido. E aí eu acho que é fundamental o Brasil entender o que o governo norte-americano quer, o que está na mesa de negociação. Porque o Trump falou de uma série de questões, falou que o Brasil é superavitário em relação aos Estados Unidos, que evidentemente isso é mentira, o Brasil é deficitário em relação aos Estados Unidos. Ele fala também de perseguição, de falta de liberdade de expressão. Então isso não cabe ao governo federal, isso é da esfera do poder judiciário. Fala também de políticas anti-americanas, aí sim isso cabe ao poder executivo colocar na mesa de negociação. Então, não é uma questão meramente econômica, mas também política e geopolítica. E que cabe ao poder executivo é dizer ali para os Estados Unidos que o Brasil está alinhado com os valores norte-americanos, está alinhado geopoliticamente, não ter essa ideia de querer substituir o dólar. É isso que o Donald Trump quer, uma sinalização mais concreta do Brasil, de um alinhamento do Brasil aos Estados Unidos. Agora, o problema é que a gente corre contra o tempo e provavelmente sexta-feira será colocada a tarifa de 50%. O Gani, o Haddad falou que reuniu-se lá com o Scott Bessent, que é o secretário de Tesouro americano, o Alckmin também se reuniu com outras pessoas, outras autoridades, ele está tudo caminhando para a gente ter uma conversa, não há por que ter pressa, como a Soraya destacou, porque ele disse o seguinte, a gente já teve relação com uma série de outros presidentes, citou vários deles ali, dizendo da relação do Brasil com os Estados Unidos, que sempre foi amistosa e não seria o caso de mudanças.
Mas não te parece que com o Donald Trump, ou pelo menos nesse atual mandato, a gente está num novo momento, não só para o Brasil, mas para o restante do mundo? E aí, quando o Haddad diz isso, dá a impressão que ou ele não entendeu, ou a autoridade brasileira não está entendendo que a gente está nesse novo momento que precisa ir lá negociar. Perfeita a sua colocação, Nonato. Eu acredito que a gente está numa nova ordem mundial, para falar a verdade. Eu digo que em 2016 o Trump tenta inaugurar essa nova ordem mundial, pelo menos do ponto de vista econômico, mas ele não tinha força política, ele não tinha condições para isso. Mas ele começa uma guerra tarifária contra o mundo inteiro, não na escala que a gente vê hoje, né? Então, os Estados Unidos, eles mesmos fomentaram uma ordem mundial, né, chamada de neoliberal, que foi a expansão do comércio internacional, precisamente com Reagan, com Thatcher, ali na Inglaterra. Então, essa expansão sem fronteiras do comércio internacional, o incentivo da utilização do dólar como a moeda global e o incentivo para que os países também, com os excedentes de dólar, financiassem a dívida dos Estados Unidos. Essa foi uma ordem criada pelos Estados Unidos e o Trump, já no seu primeiro mandato, tenta romper com essa ordem e agora, definitivamente, ele coloca uma ordem menos globalizada, menos liberal, com mais protecionismo. Quando o Haddad fala de outros tempos, os Estados Unidos eram ali praticamente uma potência hegemônica do ponto de vista militar, do ponto de vista econômico. O ponto é que o mundo mudou, goste ou não, mas hoje a gente tem um multilateralismo, né? Ou seja, essa espécie de Guerra Fria do século XXI. A Rússia se recompôs militarmente, a China se tornou uma grande potência militar e economicamente, e é por isso que é extremamente fundamental a gente ter uma leitura correta desse cenário. Caso contrário, vai ser impossível negociar. Numa negociação, primeiro você precisa entender o cenário para daí partir para essa negociação. Obrigada, Gani. Até já já.